Por outro lado, existe esta ideia de que os empresários portugueses ou não são muito dinâmicos ou não são muito empreendedores. E eu discordo disso profundamente. E costumo também dar uma imagem para que as coisas se compreendam. Cada vez que se faz um prédio em Lisboa ou até na província, há sempre alguém que lá vai fazer um café, ou uma pastelaria, ou um restaurante, ou uma loja de qualquer coisa, de quinquilharia, chamamos assim. Nunca faltam, mesmo os grandes centros comerciais, nos últimos 10 anos, cresceram como cogumelos, e há sempre alguém que vai arrendar uma loja para lá pôr alguma coisa. Mas, Henrique Neto, tem o faltado... problema não é, portanto, haver falta de empreendedorismo. O que não há é um conhecimento diversificado e suficientemente culto, não é? Para conhecer o mundo, para saber inovar em relação, porque depois, sei lá, a indústria do calçado ou a indústria da confecção, nasceu uma empresa de calçado ou de moldes na Maranhã Grande, calçado no Val do Ave, e passado, sem ninguém dar por isso, passado meia dúzia de anos, existem 100, 200, 300, 500. Ou seja, o empreendedorismo apareceu. Agora, apareceu pessoas a fazerem todos a mesma coisa. Os operários que trabalhavam numa empresa vão montar outra empresa de quê? Da mesma coisa. A fazer exatamente a mesma coisa. Fazer a mesma coisa. Portanto, de uma maneira geral, em tudo na vida, as pessoas fazem aquilo que podem fazer. Ou que sabem fazer. Podem tem uma componente, é mais tem o saber, tem o dinheiro, tem muitas coisas. O poder tem, nesse capítulo de um empreendedor, tem vários fatores. Tem mercado, tem que ter várias coisas. Portanto, podem é o conjunto dessas coisas. Se não podem, não fazem. E, portanto, se nós estivéssemos atentos a todos estes fenómenos, os governos... Por outro lado, eu não acredito muito que os empresários vão, por, digamos, a criação o otimismo. Por exemplo, o governo tenta mandar uma mensagem aos empresários de otimismo. Só que o governo sabe menos do que o empresário, em concreto, sobre a realidade do seu setor. E, portanto, se o governo pode cansar-se de dar imagens de grande otimismo, mas se o empresário naquela semana não vendeu, se o mercado ou os clientes que ele tem na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, supondo a exportação, ou no mercado interno, não lhe estão a comprar, ou não lhe estão a pagar tanto como ele gostaria de vender, ou não está a ter margens, pode o Primeiro-Ministro esfalfar-se, porque eles não vão mesmo investir. Não é? O contrário também é verdade. Se ele tiver a ganhar dinheiro, o mercado está a crescer, ele vê que pode vender mais, vai investir. Ora, a economia portuguesa, nomeadamente, como disse o Sr. Professor, as PMEs, as médias empresas, enfim, grandes em Portugal, às vezes são médias noutros sítios, certas, mas as empresas que trabalham no campo dos produtos, dos bens transacionáveis, produtos e bens, estão em grandes dificuldades. Não é? E estão em dificuldades porquê? Porque têm mercados com margens muito reduzidas. Às vezes até têm mercado, mas com margens imensamente reduzidas. Ou seja, não se pode resolver os problemas que se não compreendem, não é? Cada um de nós tem uma área de conhecimento e pode, dentro daquela área de conhecimento, atuar de uma maneira racional e conseguir fazer coisas. Mas não naquilo que não conhece, não é? E é evidente que o empresariado português tem um conhecimento limitado. Claro que isso está a mudar, felizmente. E hoje vêem-se muitos doutorados, licenciados, doutorados, montar as suas empresas. E isso é talvez o fator mais positivo que a economia portuguesa está a viver nestes anos. O problema, e eu tenho falado nisso, devia-se estudar porque é que as empresas não crescem. Quer dizer, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, uma empresa nos Estados Unidos, mas é que os Estados Unidos têm um grande mercado, não é? É difícil comparar os Estados Unidos com Portugal. Nos Estados Unidos, uma empresa lança um produto e aquilo parece, se o produto for um bom produto, se o mercado gostar daquilo que foi lançado, a empresa cresce imenso. Em Portugal, nomeadamente nestas áreas de novas tecnologias, nomeadamente sistemas de informação, biotecnologia, robótica, enfim, estas coisas, novas tecnologias, há excelentes empresas em Portugal, excelentes. Não cresce. Henrique Neto, mas o mercado europeu tem uma população superior à do mercado norte-americano. Claro. E é um mercado único, uma moeda única. Claro.
É uma falta também de noção exportadora ou noção de aproveitar o mercado. Não, quer dizer, porque, repare, quer dizer, hoje a Ou há concorrência é muito entraves. forte. E a concorrência, Portugal está numa situação também, por outras razões, repare. Um dos problemas de Portugal é o valor... Nós dizemos assim, nós temos uma baixa produtividade. Eu nem sequer sei, mas duvido que tenhamos. Porque a produtividade é medida em valor. Os próprios economistas esquecem-se disso. Quando nós medimos a produtividade é em euros. Ora, se uma pessoa estiver a produzir lençóis e a outra estiver a produzir automóveis, a produtividade de quem estiver a produzir lençóis nunca chegará à produtividade de quem está a produzir automóveis. Por uma razão muito simples, porque os lençóis não têm margem. O valor dos lençóis concorrem com todos os países, a começar para a Índia, para a China, para o Vietnã, por sei lá, não é? Pode haver um nicho de lençóis especiais e tal. Mas a produtividade de fazer lençóis é sempre muito baixa, ou meias, ou coisa do género. A produtividade de um automóvel ou de um produto sofisticado é muito maior. Mas não é por facto de se trabalhar mais. Ou até por ter equipamentos com mais elevada tecnologia. É por acrescentar mais valor. É para acrescentar mais valor no mercado. Se os chineses amanhã, como vai acontecer, e por isso eu digo, a economia europeia tem 10 anos, tem uma margem de manobra de 10 anos. Daqui a 10 anos, se perder 20% do setor automóvel e 20% dos bens dos bens de equipamento, a economia alemã é a primeira a fracassar, porque ela vive do automóvel e dos bens de equipamento. Vive de muitas outras coisas, mas são aquelas que têm dimensão para lhe dar estabilidade, não é? Portanto, a indústria portuguesa é de subcontrato. Mesmo a indústria melhor, serão os moldes, que é o meu setor. Nós fazemos moldes para componentes de automóvel, não é? Mas a peça que sai, que é produzida na Alemanha pelo molde que nós produzimos, tem um valor acrescentado maior. Nós vendemos o molde, digamos, 100 mil euros. É muito dinheiro, só 100 mil euros. Depois aquele molde vai produzir 20 milhões. Não é? Na Alemanha, na França, na Espanha, noutro país. Porque nós estamos a subcontrato, não é? Estamos a fazer produtos para outros incorporarem. Ou seja, devíamos claramente subir na escala de valor. Com certeza. Se não conseguirmos fazer isso, dificilmente a nossa economia tem solução. Porque o modelo que estamos aqui, e foi um modelo de sucesso, foi o modelo da EFTA, não é? Quando as pessoas vinham para cá, os suecos vinham os dinamarqueses, vinham os ingleses, vinha toda a gente para produzir calçado, confecção e outras coisas, porque a mão de obra era barata em termos relativos à mão de obra europeia, porque a China não era um fator nesta equação. Obviamente. Hoje que a China é um fator nesta equação, este mesmo modelo é insustentável. Professor Carlos Pereira da Silva, quando olhamos para tantos desempregados jovens, porquê é que essas pessoas, já não falo pessoas a partir de uma certa idade, mas porquê é que essas pessoas não são estimuladas a criar o seu próprio emprego? Não há uma cultura como nos Estados Unidos, por exemplo, de criação do seu próprio posto de trabalho. Há até uma cultura, digamos, de procura de um posto de trabalho seguro, leia-se no Estado, por exemplo. Pois essa tem sido a tradição há muito tempo. Aliás, no anterior regime, ir para o Estado era uma coisa já, ou para o banco, ou para uma companhia de seguros, era uma coisa importante porque dava estabilidade. Era um emprego para a vida. Agora, eu acho que, e uma parte da culpa tem a ver com, acho eu, se calhar estou errado, o processo educativo e sobretudo, ao nível do ensino médio e superior. Aliás, o ensino médio desapareceu completamente, quer dizer, toda a gente quis ir para as universidades, ser doutor. E acabaram-se os cursos técnico-profissionais. Lá está tal coisa, as famílias endividaram-se, muitas vezes, para terem os seus filhos nas universidades com a expectativa de que tivessem uma vida melhor que a deles. Bom, isso resultou durante uma certa época, mas quando se abriram as fronteiras, este projeto europeu, aliás, como é que nós queremos concorrer, por exemplo, com os Estados Unidos na Europa, se temos 50 línguas? É caríssimo. Gerir a Europa com 50 línguas é caríssimo. Ou 20, ou 25 neste momento. Ou com vários Estados que são, enfim, por enquanto, quase independentes em algumas coisas, enfim, até podem fazer alguma cosmética orçamental. Portanto, a educação é a base disto tudo.
Agora que eu acho que os portugueses, os jovens, estão a abrir os seus horizontes, enfim. Eu vivi no estrangeiro e realmente quando saí de Portugal com umas fronteiras bem definidas e aquilo era um bocado apertado. Agora não, os jovens têm os Erasmus, têm tudo. Mas eu não sei se as universidades, e eu contra mim falo, estão a fazer efetivamente o seu papel para aproveitar todas essas oportunidades. Exatamente, quer dizer, não sei, nem queria referir às novas oportunidades, portanto, vem satisfazer aquelas pessoas que, a dada altura, no meio da vida, ficaram sem possibilidades de fazer mais estudos. Eventualmente é uma via, mas não sei, não conheço bem. Mas acho que o problema da educação, como diziam as minhas fundamental. Era a paixão, mas eu não sei, esta paixão deve ter dado cabo do coração. Carlos Pereira da Silva e Henrique Neto, é sempre um prazer ter o vosso comentário e também dou-lhe as boas-vindas por ser a primeira vez. Espero que a primeira de muitas. Carlos Pereira da Silva e Henrique Neto, desejo-vos um bom fim de semana e obrigado pelos vossos comentários. Os comentários de quem sabe sobre os temas da atualidade.